sabe como lidar com a ansiedade? Qual a melhor maneira para respirar fundo e balancear as preocupações do dia a dia? Olha, pois saiba que a ansiedade em excesso pode ser um problema de saúde. É o TAG, ou melhor, o transtorno de ansiedade generalizado. E para saber um pouquinho mais sobre essa síndrome e como tratá-la, eu estou aqui com o Dr. Roberto Esmeraldino, que é geriatra. Seja bem-vindo, muito boa tarde aqui ao nosso programa. Obrigada pela presença. Suza, muito obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui aos nossos espectadores, né? E falar um pouco dessa doença que é tão comum, né? E às vezes é passada em branco, não diagnosticada. E é mais comum do que a gente imagina? Muitas pessoas têm, assim, claro, a gente não tem estatística, mas mais ou menos para a gente dar um apanhado aí em porcentagem. Eu creio o seguinte, como você falou, a ansiedade forte, generalizada, cuja a abreviação é TAG, né? Tá vendo que tem crianças também, adolescentes, adultos e idosos, não tem idade. Eu creio mais ou menos que de 5 a 10% da população, pelo menos 5% deve ter TAG. Olha só, quanta gente, é muito mais realmente do que imaginamos, né? Mas, doutor, o que é? Qual a diferença de uma simples ansiedade, que garanto que todo mundo, ou que quase todo mundo tenha, para esse TAG, ou seja, o transtorno de ansiedade que é generalizado, como o próprio nome já diz? Para ser bem fácil para os nossos espectadores, TAG é uma ansiedade forte, uma ansiedade intensa, né? E que dura bastante tempo, não é um dia, no mínimo 6 meses, né? Ela pode começar na infância e adolescência, 60% em mulheres, né? E não precisa estar sempre nervosa, preocupada, irritada. Pode ter períodos de aumento da doença e diminuição. Por isso que fica essa diferença, né? A pessoa fica extremamente ansiosa, preocupada excessivamente, sempre irrequieta, não para, né? Quer seja com problemas da casa, da família, profissionais, altera sono, né? A pessoa não consegue não dormir, dores no corpo, lapsos de memória, a pessoa não consegue se concentrar, ela mexe com o organismo todo. Nossa. Sudorese de mãos, diarreia, palpitação, né? Então, essa ansiedade forte, né, que não para, aquela pessoa que irrequieta, a famosa nervosinha que não descansa, essa pessoa pelo menos vai ter uma avaliação porque ela tem uma ansiedade mais forte, que a gente denomina na medicina de ansiedade generalizada, né? A sigla é TAG. Assim, se você aí de casa tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, eu sempre falo, o programa é ao vivo e a gente espera aí a sua ligação. O telefone aqui da RIC TV Record, para você tirar a sua dúvida com o Dr. Roberto Esmeraldino, é o 3340-0070, 3340-0070. Doutor, qual a diferença, então, do TAG, ou seja, dessa ansiedade generalizada, para uma hiperatividade? Ok, a ansiedade generalizada, como eu falei, tem todas as idades, né? É uma doença, as duas, né, são diagnósticos clínicos, que tem que avaliar todas as características. Porém, eu vou falar um pouco da ansiedade generalizada. Tá. As características principais, ansiedade forte, inquietação, preocupações excessivas. Com coisas que às vezes nem precisaria se preocupar tanto, né, doutor? Exemplos práticos. Tem uma consulta durante a manhã, não dorme no dia anterior. Tem um compromisso, uma viagem, que é uma coisa, até uma coisa boa, que é pra ser boa, né? Coisas boas. A pessoa, vamos dizer, ela fica uma pilha no dia anterior, né? Tá sempre agitada. Como eu falei, lapsos de memória, que é alteração da memória, da concentração, irritabilidade, né? Tensões musculares, dores musculares, o cansaço excessivo, está sempre cansada porque essa pessoa não para, né? Então, todos temos um pouco de ansiedade ao longo do dia, nós temos que ter, faz parte da vida. Mas quando essa ansiedade é mais elevada, ela é prejudicial à saúde, inclusive no convívio social, familiar, profissional, né? E em tudo. Agora, sobre a hiperatividade é um pouco diferente, porque várias características que tem no TAG, muitas são parecidas. Não para, tal, mas a pessoa na hiperatividade não sofre no dia anterior, não está, tipo assim, acaba sendo uma característica da pessoa e o TAG adquire. São doenças diferentes, Susan, realmente, né? Muitas características podem ser, muitos sintomas são parecidos, mas algumas coisas são diferenciadas. O TAG é infinitamente mais comum que a hiperatividade. Né? Em todas as idades, né? E se não diagnosticado, repito também na infância e na adolescência,
pode trazer complicações sérias para essa pessoa. Como o quê, por exemplo? Por exemplo, como eu falei, alteração do convívio social, né? Vamos falar, no caso, marido, homem e mulher, mas as brigas constantes, irritabilidades constantes na criança, como, vamos falar, sempre nervosa, ansiosa, como a hiperatividade, alteração na escola, né? Ir mal na escola, sempre nervosa, gritando com os amigos, então não consegue formar um laço social, né? Então, lembrar que nas crianças também podem. Então, leva a problemas, né? Problemas, assim, a pessoa vive num conflito. Ela está sempre angustiada. Né? Como você falou, é muito comum, depende de sociedade para sociedade, né? Mas a ansiedade acima da média, uma ansiedade que dura durante meses e persiste, com períodos de aumento, a pessoa está sempre nervosa, períodos de aumento da doença e períodos de diminuição, é uma doença do sistema emocional, que a gente fala o sistema límbico, que deve ser tratada. Ok, a gente já passa para os tratamentos. Antes a gente tem ligação. Alô, quem fala? Meu nome é Sandra. Oi, Sandra, você fala de onde? Eu falo de Gaspar. Gaspar, legal. Obrigada pela participação. Pode fazer sua pergunta. Obrigada. Eu tenho esse transtorno, assim, desde criança eu tenho essa ansiedade, assim, né? E foi aumentando com situações que aconteceram na minha vida, né? Então, assim, algumas vezes eu me mediquei, né? Fui ao médico, logicamente. Mas, assim, aí quando você acha que está melhor, você acaba deixando de lado. Mas o que acontece comigo? Assim, eu vivo num furacão, assim, isso, assim, é direto, assim, a minha cabeça, assim, tá a mil, eu tô com insônia, me dói meu corpo, assim como a Andrea falou, assim. Então, assim, é muito complicado lidar com isso, porque eu própria tento me frear, vamos dizer assim, e não consigo. Eu queria saber o que eu posso, eu já estou com 48 anos, o que eu posso fazer? Ótimo, muito obrigada até por compartilhar essa sua experiência conosco, viu, Sandra? Bom, o caso dela é exatamente o que a gente citou até agora de sintomas, né, doutora? É Sandra, né? Sandra. Obrigado, Sandra. Ela deu um exemplo bem típico, né? Bem tipo, ela vive num furacão, a cabeça não descansa, ela já desde pequena, desde a infância, ela tem que pode ter períodos de diminuição ao longo da vida e períodos de piora. Muitas vezes é muito comum as pessoas melhoram e param, mas se for uma doença mesmo, ela tem que ser orientada. Podemos falar que é tratamento clínico ou não, tem que tratar. Aquela pessoa que não descansa, que está sempre pensando em alguma coisa, isso é bem típico, como a Sandra falou. E o tratamento seria como, doutora? Através de medicamentos? Todo tratamento, Susan, de qualquer doença, eu classifico, você gosta de falar assim, são dois tipos de tratamentos. Medicamentos e não medicamentos, que são, a gente fala, alterações comportamentais, né? Não medicamentosas. Ambos são importantes. Começar pela não medicamentosa, né? Que é importante, vamos dizer, muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem que saber que tem, procurar fazer exercícios de relaxamento. O importante é a conscientização, né? Sem sombra de dúvida. É uma doença como outra qualquer. As doenças emocionais, que antigamente falavam psiquiátricas, porque o psiquiatra também trata, né? É uma doença como as outras qualquer, só que você não consegue dosar no sangue. O diagnóstico é clínico, como ela falou, e como a pessoa tem que se conscientizar, procurar fazer exercícios de relaxamento, coisa que gosta, né? Para tentar diminuir essa ansiedade. Se precisar também, ou seja, ter momentos de prazer, de relaxamento. Aí pode entrar yoga, fisioterapia, acupuntura, exercícios, mexer... É obrigado a fazer algum exercício, porque senão a pessoa fica numa ansiedade ainda maior. Ela tem que gastar energia, ela tem que, tipo assim, tem que canalizar para algum lugar até para também tentar diminuir, gastar essa energia. Psicoterapia e acompanhamento com psicólogo, muitas vezes é necessário, né? Um bom psicólogo, a gente fala de uma terapia cognitivo-comportamental. Isso é do psicólogo. E eu creio também que muitas vezes essa parte não medicamentosa, que é 50%, e 50% é a parte medicamentosa. Cabe ao médico saber tratar, gostar de tratar e explicar bem ao paciente. Hoje o arsenal de medicamentos é grande, é inúmero. O bom entendimento médico-paciente é fundamental, Susan, e eu diria que, unindo os dois, vamos dizer, o bom resultado, a qualidade de vida da pessoa melhora. Qualidade de vida, isso que é o mais importante. Mais uma ligação. Alô, quem fala? É a Daniela. Oi, Daniela, você fala de onde? De Blumenau. Blumenau, qual bairro? Salto do Norte. Perfeito, obrigada pela participação. Sua dúvida, Daniela? É assim, Suzana, meu filho ele tem 6 anos de idade, né?
E faz uns 2 anos pra cá, eu vi que ele começou a ficar muito ansioso, tá comendo muito doce, eu não consigo controlar até mesmo, né, a vontade dele comer doce, não tem um bom desenvolvimento na escola, ele é muito irritado e até mesmo porque quando eu não dou alguma coisa de doce para ele comer, ele fica assim super irritado. Já levei a médico, já fiz exames, assim. Quantos anos ele tem, Daniela? Ele tem 6 anos. 6 anos. Uhum. E tá bem difícil, assim, para me lidar com ele, sabe? Eu já procurei ajuda, até mesmo na escola tá bem difícil, porque ele não come na escola, chega em casa, ele é muito ansioso, daí ele vem da escola, ele só quer comer, e preguiçoso para brincar, assim, difícil para fazer amizade, como o doutor estava falando. Então eu queria saber o que poderia estar me ajudando. Poderia ser feito, né? Ok, Daniela, obrigada pela participação. Mais uma característica típica. E até a gente entra só rapidamente, doutor, falando de obesidade infantil, às vezes é pela ansiedade, pode ser pelo TAG, né? A grande maioria está associada, Suzy. A grande maioria. Daniela deu um exemplo, né? Vou falar rápido, uma criança com dificuldades importantes, ansiedade, canalizando para o doce, porque dá uma sensação de bem-estar no cérebro, né? É claro, vai ter que também descartar ali hiperatividade, lembrando que a ansiedade generalizada pode estar associada a outras doenças, depressão, hiperatividade, então pode estar imbricado. Cabe ao médico, no caso da criança da Daniela, é um pediatra, procurar ver, analisar e não dizer que é tudo normal. Nem tudo é doença, mas também nem tudo é normal. No caso dela, não é. No caso do filho dela. Imagina essa criança de 6 anos, né, se não for tratada, ela vai rodar adiante, vai ficar rodando. E como está essa criança emocionalmente? É um crescimento bem comprometido. Né? Então, como ela falou, é um caso também, outro caso bem típico. Tem alguma doença emocional associada, ou algumas. Pode vir a acontecer por causa de um acontecimento na vida, né? Eu creio que a ansiedade generalizada aí está associado, só teria que só também descartar se tem hiperatividade. O tratamento é muito parecido, né? Mas cabe, no caso aí, aos pais, né, falarem com o médico e realmente insistirem, né? Hoje o tratamento é bom, é eficaz e a pessoa pode viver normalmente. Mais uma vez a gente fala da qualidade de vida. Eu sei que o nosso tempo está estouradinho, mas só rapidamente, doutor, lapsos de memória acontecem por quê? A maioria das causas de lapsos de memória no adulto é devido a problemas como estresse, ansiedade e depressão. De longe, o estresse elevado está associado a isso. No idoso é um pouco diferente. Eu diria mais causas de depressão e depois demência. Mas a primeira coisa no adulto é estresse, uma ansiedade alta, TAG, e uma depressão mais elevada. Perfeito, doutor Esmeraldino, muito obrigada sempre pela vinda aqui, pelos esclarecimentos aqui no programa. Suza, muito obrigado, o prazer é meu e sempre à disposição. Obrigada.